Em 4 de abril de 91, Angela Hammond, de 20 anos e grávida de 4 meses, estava num orelhão falando com o seu noivo Rob Schaefer. Enquanto os dois riam e conversavam ao telefone, Angela começou a se sentir inquieta e a perceber algo estranho ao seu redor. O Rob, de repente, ouviu um grito e a Angela desapareceu. Olá, ouvintes queridos! Que saudade que eu tava de vocês! Depois de 4 semanas, eu posso voltar a dizer sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast que tirou férias um pouquinho maiores do que o planejado originalmente. E nós vamos começar o ano falando do sequestro bizarro da Angela Hammond, Alexandre. A culpa foi sua que minhas férias duraram mais. Porque você ficou falando tanto no último episódio que a gente fez, que por você a gente tirava um mês de férias e foi quase isso. Mas eu acho bom chegar aqui renovado, entendeu? Chegar aqui com novos ânimos. Que crimes a gente tem agora pela frente por esse ano? Muitos crimes. Muitos crimes. Mas antes, Marcela, eu queria avisar aos nossos ouvintes que se todo mundo que estivesse ouvindo a gente contribuísse de alguma forma pro Detetive do Sofá, eu não ia mais precisar estar aqui pedindo apoio da galera, certo? Certo. Então, queridos ouvintes, se vocês quiserem, se vocês puderem, se vocês amarem esse podcast como várias outras pessoas amam, considere se tornar um apoiador deste queridíssimo podcast. Você pode fazer pelo Apoia-se, você pode fazer pelo Aurelo, você vai poder entrar no nosso grupinho secreto muito divertido. A gente está pensando aí umas novidades também, que a gente vai liberando conforme foram colocadas em prática. Mas, como eu falei, apoie o Detetive do Sofá, como eu falo sempre, apoie o Detetive do Sofá, apoie seu projeto do coração. E agora sim, Marcela, me diga o que aconteceu com a Angela? Com a Angela Hammond. Eu esqueci o nome da mulher. Eu percebi. Angela Marie Hammond nasceu em 9 de fevereiro de 71 em Kansas City, no Missouri. E ela era filha da Marcia e do Chris Hammond. Durante os primeiros anos de vida da Angela, a família Hammond viveu em Kansas City. Mas, pouco depois do 4º aniversário da menina, eles se mudaram para a cidade de Clinton, que também fica no estado do Missouri. Essa mudança aconteceu para que a família ficasse mais perto dos pais da Marcia e avós da Angela, chamados Lloyd e Elizabeth Young. Pouco tempo após a mudança, a família da Angela aumentou de tamanho com o nascimento do seu irmãozinho, chamado Lauren Hammond. Mas, infelizmente, a estabilidade familiar foi abalada pouco tempo depois da chegada do Lauren, quando a Marcia e o Chris resolveram se divorciar. A Marcia se mudou com as crianças para uma fazenda isolada em Montrose, no Missouri, e o Chris foi para a cidade de Olathe, no Kansas, onde ele mais tarde se casou novamente. Apesar disso, a Angela e o Lauren cresceram em um ambiente acolhedor, com pais muito presentes e que se esforçavam para proporcionar amor e segurança aos filhos. Quando a Angela se tornou adolescente, a Marcia decidiu se mudar de volta para Clinton. Então ela, o Lauren e a Angela deixaram a fazenda e foram para a cidade. A Angela se apaixonou por Clinton. Ela fez diversos amigos no local e construiu memórias maravilhosas ali. A melhor amiga dela, chamada Kyla Engeman, descreveu a Angela como uma garota inteligente e animada, sempre pronta para se divertir onde quer que estivesse. A Angela irradiava uma energia positiva que atraía as pessoas ao seu redor, e a sua presença tornava qualquer momento mais leve e agradável. Descrita por todos que a conheciam como uma jovem extrovertida e carismática, a Angela logo se tornou uma figura popular em Clinton, principalmente na escola onde ela estudava, a Clinton High School.
Ela adorava sair com os amigos e passear pela cidade em seu Mustang vermelho de 1987, refletindo a sua natureza descontraída e aventureira. Sua mãe, Marcia, ressaltou a sua personalidade divertida e independente, mencionando que a Angela não ligava para a opinião dos outros e sempre seguia os seus próprios desejos. Ela era uma pessoa sem inimigos e muito querida por todos na pequena comunidade de Clinton. Em novembro de 1990, a Angela, então com 19 anos, conheceu o Rob Schaefer, um talentoso atleta da Clinton High School que tinha 18 anos e ambições de se alistar no exército. O relacionamento entre os dois evoluiu rapidamente e, em janeiro de 91, a Angela revelou ao Rob que estava grávida. Ele ficou muito feliz e emocionado com a notícia e imediatamente pediu a Angela em casamento. Ela aceitou e também ficou muito entusiasmada. O casal, cheio de esperanças para o futuro, começou a planejar a nova vida juntos e foram morar num trailer alugado enquanto aguardavam a chegada do bebê. A Angela e o Rob pareciam ter uma vida promissora pela frente. Ela estava matriculada na Central Missouri State University, em Warrensburg, que ficava a cerca de 48 quilômetros de Clinton. Lá, a Angela fazia cursos para se tornar professora. Além disso, ela trabalhava à noite como processadora no Union State Bank, em Clinton. O Rob, por sua vez, planejava se alistar no exército no final do verão, enquanto o casal aguardava com ansiedade o nascimento do bebê, previsto para chegar em 2 de setembro de 91. O relacionamento deles era muito bem aceito por ambas as famílias, e os dois eram muito queridos nas respectivas casas, pelos parentes e os pais, principalmente um do outro. Em abril de 91, o futuro parecia brilhante para o casal, com sonhos de uma nova vida como pais e planos para o futuro e para a carreira de ambos. Mas o destino trouxe uma reviravolta trágica e inesperada, que abalou não apenas o casal, mas toda a pequena cidade de Clinton, deixando uma dor profunda que perdura até hoje. Em 4 de abril de 91, a Angela, o noivo dela, Rob, e a melhor amiga dela, chamada Kyla, passaram um dia tranquilo e alegre em Montrose, no Missouri, com a mãe da Angela, a Marcia. Juntos, os 4 prepararam hot dogs e bateram papo na fazenda que a Marcia possuía. Pouco depois das 21 horas, a Angela, o Rob e a Kyla se despediram da Marcia e entraram no carro da Angela para voltarem à cidade de Clinton. Clinton ficava a 32 quilômetros de distância de Montrose e era a cidade onde a Angela e o Rob estavam morando juntos no trailer alugado. Ao chegarem na cidade, umas 22 horas mais ou menos, a Angela deixou o Rob na casa da família dele, porque ele tinha combinado com a mãe, a Carol, que tomaria conta do irmão mais novo, Justin, até ela voltar para casa. A Angela e o Rob planejavam se encontrar mais tarde novamente, quando o Rob fosse liberado. Enquanto isso, a Angela e a Kyla passaram mais algum tempo juntos. As duas amigas passearam pelo centro de Clinton, aproveitando a noite, até que por volta das 23h15, a Angela deixou a Kyla em casa. Cansada demais para se encontrar com o Rob depois, como eles tinham planejado, a Angela decidiu parar num telefone público no estacionamento do Food Barn, uma mercearia local próxima à histórica praça da cidade, para ligar para o Rob e avisá-lo que ia para casa ao invés de ficar esperando por ele. A Angela e o Rob não possuíam telefone fixo no trailer onde eles moravam e ainda não existia celular nessa época. Então, o orelhão era o único meio de comunicação disponível para Angela conseguir falar com o Rob e avisar que ela ia para casa.
Eram exatamente 23 horas e 23 minutos quando a Angela passou o cartão de crédito dela na cabine telefônica e ligou para a casa da família Schaefer. A conversa do casal durou quase 30 minutos. A Angela explicou para o Rob que ela estava muito cansada e que ia voltar para o trailer deles para tomar um banho e dormir. Durante a conversa telefônica com o Rob, a Angela mencionou que um homem estava circulando o estacionamento da mercearia numa caminhonete verde. No início, a Angela não ficou muito preocupada. O homem parou a caminhonete ao lado do carro da Angela, sendo que todas as outras vagas do local estavam disponíveis, e entrou na cabine telefônica ao lado da cabine que ela estava usando, aparentemente para usar o telefone também. A Angela aproveitou o momento e o fato de que o homem e o carro estavam perto dela para descrevê-los para o Rob. Ela disse que o veículo era uma caminhonete da Ford verde, surrada e de modelo recente, e que o motorista era um homem com aparência muito suja e desleixada, que usava óculos, tinha barba, bigode e cabelos compridos. Ele usava um macacão e um boné de beisebol. Chamou a atenção da Angela o fato do homem ter saído da cabine telefônica sem fazer uma ligação. Ele voltou para a caminhonete dele, pegou uma lanterna e começou a vasculhar o interior do veículo, como se estivesse procurando alguma coisa. O Rob, tentando racionalizar a situação, sugeriu que o telefone da cabine ao lado poderia estar quebrado. Então, ele sugeriu a Angela que ela perguntasse ao homem se ele gostaria de fazer uma ligação. Afinal, ela e o Rob iam se ver em casa logo. Então, a Angela podia ceder o telefone ao homem se ele precisasse. Mas o homem respondeu que ele não queria fazer uma ligação, ou que ele tentaria fazer mais tarde. Isso inicialmente não pareceu muito alarmante para Angela, e ela e o Rob continuaram conversando. Mas o clima de normalidade logo foi interrompido. Alguns minutos depois, o Rob ouviu a Angela gritar. E o grito foi seguido pelo som do telefone batendo na lateral da cabine. O homem, aparentemente irritado, disse: "Eu não precisava usar o telefone de qualquer maneira", antes da linha ficar muda. Isso fez o Rob imediatamente perceber que algo estava errado. Em pânico, o Rob largou o telefone, entrou no próprio carro e começou a dirigir para o local em que a Angela estava, o estacionamento da mercearia, que ficava só a 7 quarteirões da casa da família do Rob. Ele tinha esperança de chegar a tempo e conseguir ajudar ou salvar a Angela. No meio do caminho, o Rob avistou uma caminhonete verde vindo no sentido contrário que ele estava. A caminhonete, que correspondia à descrição dada pela Angela ao telefone, passou por ele em alta velocidade. E, para o horror do Rob, ele ouviu a voz da Angela gritando e chamando por ele. Sem pensar, o Rob engatou a marcha ré no carro dele imediatamente e virou bruscamente para seguir a caminhonete. Uma decisão precipitada que acabou danificando seriamente o câmbio do veículo. Apesar da falha mecânica, o Rob continuou dirigindo, tentando alcançar o sequestrador e a Angela. Mas o motor do carro dele começou a falhar e antes que o Rob pudesse fazer qualquer coisa, a caminhonete que levava a Angela desapareceu diante dos olhos dele. O Rob, desesperado, sinalizou para uma motorista que passava pedindo ajuda para seguir a caminhonete. A motorista se recusou a sair por aí com um estranho, seguindo o carro de um criminoso. Mas ela concordou em levar o Rob até a delegacia de Clinton, onde ele relatou o sequestro da Angela por volta de meia-noite. O Rob relatou à polícia tudo o que havia acontecido e forneceu uma descrição do homem que tinha sequestrado a Angela e da caminhonete verde, baseado, é claro, no que a própria Angela tinha falado para ele,
além do momento breve que ele viu a caminhonete na perseguição. É claro que nos dias seguintes ao sequestro, os investigadores focaram no Rob como suspeito, interrogando ele várias vezes. O cara chega contando uma história que parece coisa de cinema, né? Com sequestro, perseguição e carro quebrando. E então faz sentido a polícia ter suspeitado dele. Até o pai da Angela, o Chris Hammond, inicialmente ficou com a pulga atrás da orelha sobre a história contada pelo genro. Mas logo o Rob foi oficialmente inocentado, após a investigação revelar que havia 3 testemunhas que corroboraram a versão dele dos eventos. A primeira testemunha, a mulher que tinha dado carona para o Rob até a delegacia, afirmou ter visto a caminhonete verde estacionada ao lado do Mustang vermelho da Angela, no estacionamento da mercearia. Outras 2 jovens que moravam nas proximidades também confirmaram terem visto a Angela na cabine telefônica e a caminhonete verde descrita por ela. As jovens ainda relataram que a caminhonete era a mesma que elas tinham visto na noite anterior ao sequestro, quando passavam pela rodovia 52. Inicialmente, as 2 garotas confundiram a Angela com uma amiga delas. Elas chegaram até a se aproximar da cabine telefônica para falar com a amiga, mas ao perceberem que era outra pessoa, elas se afastaram e foram embora. Então elas conseguiram dar uma olhada boa na Angela. A linha do tempo também foi um item crucial para inocentar o Rob. Se ele fosse o responsável pelo desaparecimento da Angela, ele teria tido menos de 1 hora para cometer o crime, se livrar do corpo e ainda encenar um sequestro. A polícia também verificou o carro do Rob, que estava realmente danificado. A caixa de marcha não estava funcionando exatamente como ele tinha explicado, e o carro ainda estava no local exato onde ele afirmou que tinha largado. Além disso, os registros da ligação entre a Angela e o Rob também confirmavam a história dele. E o Mustang vermelho da Angela foi encontrado abandonado no estacionamento da mercearia, com a bolsa dela ainda lá dentro, o que reforçou a ideia de sequestro. Em 11 de abril de 91, agentes do FBI ainda submeteram o Rob a um interrogatório de 5 horas e o testaram com um polígrafo e um teste de estresse de voz. O Rob passou em ambos os testes, o que ajudou ainda mais a aliviar as suspeitas sobre a sua possível participação no desaparecimento da Angela. A Marsha e o Chris, os pais da Angela, e o irmão dela, Lauren, sempre defenderam o Rob e acreditaram na sua inocência. Enquanto isso, a investigação continuou e a polícia começou a se concentrar em Bill Barker, um ex-namorado da Angela da época da escola, porque começaram a surgir fofocas locais de que o Bill poderia ser o pai do filho que a Angela estava esperando. No entanto, depois de interrogar o Bill e analisar a situação, a polícia descartou qualquer possibilidade de que ele estivesse envolvido no sequestro e que ele fosse o pai do bebê. Geralmente só fofocas criadas por gente que não tem o que fazer, né? Aí fica especulando. Após o desaparecimento da Angela e de ficar determinado que o Rob não era suspeito, a investigação se concentrou na caminhonete Ford. As 2 jovens que viram a Angela na cabine telefônica se lembravam de alguns detalhes a mais a respeito daquela caminhonete. Era uma caminhonete Ford verde de 2 tons, dos anos 60 ou 70. A parte superior da caminhonete era verde claro e a parte inferior era verde escuro. E essas 2 partes eram separadas por uma faixa cromada. Havia ferrugem na caminhonete e um decalque de um peixe saltando da água no para-brisa traseiro. Eu não sei se é porque os carros hoje em dia é tudo preto, prata ou branco, mas eu não consigo imaginar como é esse carro das cores que você falou. E ele ainda tinha o teto branco, tá? Eu não consigo imaginar, de verdade. Eu vou postar uma foto, não exatamente desse carro, que nunca foi encontrado, mas de um carro parecido com esse, entendeu?
As jovens se lembravam também que na placa havia as letras X e Y, mas elas não conseguiram ver a placa direito porque estava muito suja de lama e tinha muita ferrugem. A descrição do motorista também batia com a descrição dada pelo Rob e pela Angela. Era um homem branco, entre 20 e 35 anos, com barba, bigode, óculos e usando um boné de beisebol e macacão. É importante frisar, no entanto, que a descrição do veículo e do homem nunca foi confirmada de forma definitiva, além dessas testemunhas oculares. E em 2009, um sargento envolvido na investigação desse caso sugeriu que a caminhonete poderia ser mais antiga do que inicialmente acreditado, ou até mesmo não ser da marca Ford. O retrato falado do suspeito, baseado nas declarações da Angela, do Rob e das testemunhas, também foi feito, mas ele é alvo de muitas críticas porque não corresponde bem à descrição fornecida por essas pessoas. Então, não se sabe se tinham outras testemunhas, talvez com mais certeza, na qual o retrato falado do suspeito foi baseado. Não se sabe exatamente por que ele difere do que as testemunhas relataram. Ele não tem barba, por exemplo, e não usa óculos no retrato falado. É bem estranho e isso nunca foi explicado, entendeu? Uhum. A comunidade de Clinton se uniu para apoiar as buscas pela Angela. Mais de 250 voluntários, junto com amigos e familiares dela, realizaram buscas aéreas e terrestres em várias áreas, incluindo poços de água, estradas rurais e terrenos isolados. Mas as buscas foram infrutíferas. Em 7 de abril de 91, os voluntários realizaram uma busca generalizada pelos condados de Henry e Clinton. Uma semana depois, o Missouri Rural Crime Scene Squad, que é o Esquadrão de Crimes Rurais do Missouri, se juntou à investigação, concentrando-se em encontrar a caminhonete que se acreditava estar envolvida no sequestro da Angela. O esquadrão, juntamente com a patrulha rodoviária do Missouri, revisou bancos de dados de veículos registrados e compilou uma lista de 1.600 caminhonetes potenciais que se encaixavam naquela descrição. Só que, mais uma vez, nada de significativo foi encontrado. Em 18 de abril de 91, a polícia fez um apelo público para que os moradores locais verificassem as suas propriedades, como celeiros e outras estruturas, em busca de pistas ou sinais da Angela. Infelizmente, o Esquadrão dos Crimes Rurais do Missouri encerrou formalmente a sua busca em 19 de abril, sem encontrar nenhum vestígio da Angela, apesar de todos os esforços. Isso marcou o fim das buscas organizadas, mas a investigação e a esperança de encontrar respostas continuaram. O desaparecimento da Angela continuou a ser um grande mistério e fonte de angústia para sua família e amigos nos anos seguintes. O primeiro ano foi especialmente difícil, pois além da dor do desaparecimento dela, a vida cotidiana precisava continuar. Em meio ao sofrimento, o Rob teve que seguir com as suas responsabilidades, como ir para o treinamento da Guarda Nacional. A Kayla Engelman, a melhor amiga da Angela, estava se preparando para se mudar para o Colorado para começar a faculdade. Já a mãe da Angela, a Marcia, recebeu uma viagem de férias para a Flórida dos seus empregadores, mas inicialmente ela se recusou a ir por se sentir culpada por se divertir quando a filha estava desaparecida. Ela acabou sendo convencida a aceitar a viagem para levar o filho, o Lauren, e para tentar aliviar um pouco aquele estresse acumulado. Nos meses seguintes ao desaparecimento, um incidente perturbador ocorreu, gerando uma falsa esperança. Um homem entrou em contato com o departamento de polícia de Clinton, afirmando ter sequestrado a Angela. O homem prometeu levar as autoridades até o local onde ela estava sendo mantida, se ele pudesse falar diretamente com o Rob.
Desesperado por respostas, o Rob concordou em falar com um homem misterioso, mas após uma breve conversa, o homem desligou e nenhum outro contato foi feito. As autoridades conseguiram rastrear a ligação até um telefone público em uma outra cidade pequena, mas quando a polícia chegou ao local, o homem já tinha se mandado, deixando todos ainda mais frustrados e incertos sobre a veracidade daquelas alegações. No verão de 91, uma possível pista surgiu em relação a um homem que havia sido preso por agredir uma adolescente no condado de Stone, no Missouri. Esse homem possuía uma caminhonete Ford 1969, que era verde e havia sido pintada de branco recentemente. Mas esse homem foi descartado como suspeito depois que ele provou que estava na Califórnia na época do desaparecimento da Angela e que a caminhonete dele tinha sido pintada meses atrás, também antes dela desaparecer. Então a caminhonete não foi pintada de branco para disfarçar alguma coisa. Ela já estava branca quando a Angela foi levada. Em outubro de 91, um possível avistamento da Angela foi relatado por um homem chamado Russell Smith. O Russell morava em Manitoba, no Canadá, e ele foi visitar a família dele, que morava em Ulrich, no Missouri. Ele não fazia nem ideia de quem era a Angela ou que ela era uma mulher desaparecida, até que viu um dos pôsteres espalhados pelo estado sobre o desaparecimento dela. Quando o Russell viu o pôster com a foto da Angela, ele teve uma epifania e imediatamente contatou a polícia de Clinton. O Russell disse que um mês antes, em setembro de 91, ele tinha visto uma mulher que correspondia exatamente à descrição da Angela entrando numa caminhonete verde com um decalque de peixe na janela traseira. Esse avistamento aconteceu quando Russell saía de uma farmácia em Manitoba, no Canadá. A alegação do Russell fez com que o chefe de polícia de Clinton, o Bob Patterson, contatasse a Polícia Montada do Canadá para alertá-los sobre o possível desenvolvimento. A Polícia Montada seguiu essa pista, se mantendo em contato com a polícia de Clinton, mas após visitar várias farmácias, hospitais e lojas de artigos para bebês, nenhuma evidência da Angela ou do filho que ela estava esperando foi encontrada. Eles resolveram, inclusive, procurar em hospitais e lojas de bebê porque o bebê da Angela estava programado para nascer no início de setembro. Uhum. Então, se o Russell, viu a Angela saindo da farmácia e entrando na caminhonete, ela provavelmente, nessa época, já teria dado à luz ao bebê. Podia estar comprando fralda, alguma coisa assim. Exatamente. Então, por isso que o primeiro lugar que a Polícia Montada foi procurar por ela foi nos hospitais. E não deu em nada. Em novembro de 91, a equipe do programa de TV Unsolved Mysteries filmou uma reconstituição do caso da Angela, que foi transmitida em fevereiro de 92. O episódio, chamado Dial A for Abduction, gerou mais de 600 pistas. Eu nunca vi esse episódio, nunca vi o caso da Angela no Unsolved Mysteries, fiquei até surpresa de saber que ele estava lá, porque eu acho que eu já vi muito Unsolved Mysteries até hoje. Mas eu adorei o título do episódio. É muito dramático, né? Muito Hitchcock. Diz que há para abdução, né? É. Poucos dias após a exibição do episódio, 2 moradores de Gilmer, no Texas, relataram terem visto a caminhonete verde em sua cidade em datas distintas, o que levou as autoridades a investigarem brevemente a possibilidade de que o caso da Angela estivesse ligado ao sequestro de uma jovem chamada Kelly Wilson, de 17 anos, em janeiro de 92. Mas eles não conseguiram estabelecer nenhuma conexão e nenhuma das dicas geradas pelo programa deu em nada. Em 93, a polícia fez uma busca numa fazenda do condado de Lafayette, no Missouri, com o uso de cães farejadores de cadáveres,
após receber informações sobre um possível local de enterro da Angela e da caminhonete do seu sequestrador. Porém, após investigar, nada de relevante foi encontrado. A partir de 2009, com o avanço da tecnologia forense, novas evidências de DNA surgiram, mas os detalhes sobre essas evidências nunca foram totalmente divulgados pela polícia de Clinton. Um detetive envolvido no caso desde 95 afirmou que havia evidências físicas da cena do crime que poderiam levar a um suspeito viável, mas a polícia nunca revelou mais informações a respeito. Depois do Rob ser inocentado e de meses de investigações e buscas frustradas pela Angela e pelo sequestrador, a polícia começou a se concentrar numa teoria diferente, que a Angela foi vítima de um serial killer que tinha como alvo mulheres jovens no centro-oeste do Missouri. No dia 19 de janeiro de 91, por volta das 22 horas, uma mulher chamada Trudy Darby estava fechando a loja de conveniência em que ela trabalhava, no condado de Camden. A Trudy reparou que tinha um homem de aparência meio suspeita do lado de fora da loja. Então, por precaução, ela ligou para o filho e pediu que ele fosse até lá ajudá-la a fechar a loja e ir para casa em segurança. Quando o filho da Trudy chegou, poucos minutos depois, ela já tinha desaparecido. 2 dias depois, o corpo da Trudy foi encontrado num rio. Ela estava nua e tinha levado 2 tiros na nuca com uma arma calibre 38. Já em 27 de fevereiro de 91, outra mulher chamada Cheryl Kenney também desapareceu após fechar a loja de conveniência em que trabalhava. Esse caso aconteceu no condado de Nevada. O carro da Cheryl foi encontrado abandonado do lado de fora da loja na manhã seguinte. O zelador do local disse que quando ele saiu, pouco antes do fechamento, por volta das 22h15, havia um cliente desconhecido na loja com a Cheryl. Além disso, 2 pessoas na região relataram que ouviram um grito na hora em que a Cheryl estaria trancando a loja. Então, em 4 de abril, a Angela foi a terceira mulher sequestrada no centro-oeste do Missouri em 3 meses. Os investigadores dos 3 casos, dos 3 condados diferentes, se reuniram diversas vezes para compartilhar dados e comparar os 3 casos. Mas, embora a maioria tendesse a acreditar que eles estavam conectados, era impossível ter certeza. 3 anos depois, no verão de 94, o caso do sequestro e assassinato da Trudy Darby foi resolvido. O crime foi cometido por Jesse Rush, que tinha só 15 anos na época, e o meio-irmão dele, chamado Marvin Chaney. Os 2 homens foram presos depois que o Jesse visitou Kansas City e se gabou para vários amigos que ele era o responsável pelo assassinato da Trudy e que tinha conseguido escapar impune. Os amigos ficaram chocados com as revelações e alertaram a polícia. O Jesse foi interrogado e confessou o crime, dando vários detalhes e tudo. Ele disse que ele, o meio-irmão dele, Marvin, e um outro cúmplice planejaram o sequestro da Trudy com antecedência, mas que o crime em si foi cometido só por ele e pelo irmão. Os 2 entraram na loja de conveniência e renderam a Trudy, roubando $220 da caixa registradora e forçando a mulher a entrar no carro deles. Eles a levaram até um celeiro próximo, onde a agrediram sexual e fisicamente. Depois, atiraram uma vez na cabeça da Trudy e colocaram seu corpo no porta-malas do carro para transportá-lo até o rio. Quando eles abriram o porta-malas, notaram que a mulher ainda estava respirando, então atiraram nela mais uma vez e descartaram o corpo no rio. Enquanto o Jesse estava na prisão aguardando o julgamento, ele conheceu vários presos.
Um desses presos era um homem chamado Edward Thomas. E o Jesse fez amizade com o Edward porque achava que ele era advogado e que ele poderia ajudá-lo a minimizar as acusações ou a pena que ele receberia. O Jesse escreveu 13 cartas para o Edward, que o incriminaram ainda mais no assassinato da Trudy e também sugeriram que ele e o Marvin estão por trás de muitos outros crimes que não foram resolvidos. E claro que o tal de Edward não era advogado, coisa nenhuma, e só foi entregando as cartas para a polícia. Em troca, de também acordos e tal. Pois é, normal. 3 anos depois, em abril de 97, o Jesse e o Marvin foram condenados à prisão perpétua. Em setembro de 2017, o Marvin faleceu aos 56 anos devido a causas naturais. E agora, em 2023, há menos de 2 anos atrás, o Jesse foi libertado da prisão incondicional. O Jesse e o Marvin nunca foram acusados por outros assassinatos, embora eles continuassem sendo os suspeitos no caso da Angela por anos. Os detetives estavam especialmente interessados num relatório de que um dos homens costumava ter uma caminhonete verde, que foi destruída algum tempo depois do desaparecimento dela. Mas, em 2009, o Jesse e o Marvin foram descartados da lista de suspeitos por razões que não foram tornadas públicas. Eu especulo que tenha a ver com o DNA. Afinal, foi também no ano de 2009 que a polícia de Clinton declarou que eles conseguiram extrair DNA do caso da Angela e tal. Então, provavelmente compararam esse DNA com o DNA do Jesse e do Marvin e não era compatível. Em alguns posts feitos num fórum online, o irmão da Angela, o Lauren, escreveu que ele nunca esteve totalmente convencido da culpa do Jesse e do Marvin e disse que as autoridades estavam fazendo um esforço renovado para seguir pistas que haviam sido previamente deixadas de lado, sob a suposição de que o Jesse e o Marvin eram os perpetradores. Não se sabe se eles podem ter alguma relação com o desaparecimento da outra mulher sequestrada em 91, a Cheryl Kenney. Lembrando que o corpo da Trudy foi encontrado, mas o corpo da Cheryl, assim como a Angela, nunca foi encontrado também. Não se tem atualizações do caso da Cheryl há um bom tempo e o filho dela recentemente expressou frustração com a investigação policial sobre o desaparecimento da mãe. Ele acredita que alguém próximo dela foi responsável por seu provável assassinato. As autoridades não acham mais que o caso da Cheryl esteja conectado ao da Angela, mas ele pode sim estar conectado ao caso da Trudy. Em março de 92, em um crime estranhamente similar ao assassinato da Trudy Darby, o serial killer Kenneth McDuff sequestrou uma jovem chamada Melissa Northrup e roubou $250 da loja de conveniência onde ela trabalhava, em Waco, no Texas. O Kenneth foi preso cerca de 2 meses depois do crime, em Kansas City, no Missouri, depois que um colega de trabalho o reconheceu ao assistir America's Most Wanted. Imagina o susto do cara, né? Tá lá assistindo um programa e, do nada, descobre que o colega de trabalho é um assassino procurado. O Kenneth foi preso e condenado pelo assassinato da Melissa e acredita-se que ele tenha cometido pelo menos 9 assassinatos no Texas entre 66 e 92 e possivelmente mais assassinatos em outros estados. Devido à conexão dele com o Missouri, para onde o Kenneth fugiu depois de cometer o crime e onde ele foi preso, as autoridades queriam interrogá-lo em relação aos casos da Trudy, que ainda não tinha sido solucionado nessa época, o da Cheryl e da Angela. Mas o Kenneth se recusou a responder qualquer pergunta. O sargento John Perry, do Departamento de Polícia de Kansas City, disse que ele tendia a acreditar que o Kenneth não estava no estado na época em que Trudy e Cheryl desapareceram, principalmente porque ele estava frequentando ativamente
uma escola técnica em Waco até fevereiro de 92. Mas ele já estaria morando em Kansas City, a cerca de 120 quilômetros de Clinton, quando a Angela foi sequestrada. Uma busca no apartamento dele não conseguiu descobrir nenhuma evidência e não se sabe se ele ainda é considerado um suspeito sério no desaparecimento da Angela. Recentemente, outra figura sombria foi ligada ao desaparecimento da Angela, o Larry Hall. O Larry é um homem condenado por crimes de sequestro, além de ser suspeito de ter cometido vários assassinatos de mulheres e meninas, especialmente nas regiões para onde ele viajava, para eventos de reconstituição histórica da Guerra Civil, um hobby que o Larry e o irmão gêmeo dele, Gary, compartilhavam. Larry e Gary. O irmão gêmeo era Larry e Gary. O Larry Hall está atualmente cumprindo uma pena de prisão perpétua pelo sequestro e assassinato de uma menina de 15 anos, chamada Jessica Roach, em 93. Ele também alegou ter matado mais de 35 mulheres, sendo que 5 desses assassinatos teriam sido cometidos no Missouri. Em 2010, Christopher Martin, autor de um livro sobre o Larry Hall, começou a ligar as evidências do modus operandi do Larry aos casos de mulheres desaparecidas no Missouri, incluindo aí o caso da Angela. O autor acredita que a semelhança física entre o retrato falado do suspeito do sequestro da Angela e a aparência do Larry Hall, juntamente com os detalhes do caso, indicam uma possível conexão entre o Larry e o sequestro da Angela. O Larry, que também confessou ser responsável pelo sequestro de Lori Depes em 92, foi preso em 94, depois que o corpo da Jessica Roach foi encontrado num milharal. Durante a investigação, o Larry fez declarações perturbadoras sobre a sua habilidade de esconder corpos das suas vítimas. Ele afirmou ter enterrado 5 corpos na Floresta Nacional Mark Twain, sendo 3 deles os corpos de mulheres de Springfield, no Missouri, um caso até bem famoso do trio de Springfield, que eu ainda vou cobrir aqui no podcast, e os outros 2 corpos de mulheres de pequenas cidades na mesma região. Além disso, o Larry demonstrava uma habilidade peculiar de apagar todas as evidências dos seus crimes. A sua experiência com o descarte de corpos e a limpeza meticulosa dos seus veículos, onde os assassinatos eram cometidos, indicam que o Larry Hall não era apenas um criminoso impulsivo, e sim um assassino organizado, com uma capacidade impressionante de deixar poucos vestígios, apesar dele ter um QI abaixo da média, segundo o FBI. Eu não consigo muito acreditar que é ele, porque aparentemente o carro que levou ela era um carro sujo e todo enferrujado e sujo de lama e coisa e tal. E não me parece o veículo de alguém meticuloso, sabe? Alguém todo limpo e que não quer deixar rastros. E tem sucesso em não deixar rastros. Me parece que esse cara só teve sorte de não ter sido identificado, sabe? Todo mundo viu o carro, viram letras da placa e me parece que ele deu sorte. Então, não sei. Embora não haja provas concretas que vinculem o Larry Hall diretamente ao caso da Angela, a investigação continua, especialmente após uma conversa reveladora entre o autor Christopher Martin e um detetive de Clinton em 2010. Nessa conversa, o detetive teria compartilhado o retrato falado do suspeito do sequestro da Angela, que, ao ser comparado com uma foto do Larry de 94, revelou uma semelhança surpreendente entre o rosto do preso e o do retrato falado. Muitos investigadores atualmente olham para o Larry Hall como um possível responsável pela morte da Angela, assim como de outras vítimas na mesma época. O fato do Larry ter afirmado saber a localização de mais corpos e estar disposto a levar autoridades até a floresta Mark Twain em troca de imunidade, no caso em troca só dele não receber uma pena de morte, mantém o caso em aberto,
deixando uma pergunta angustiante. Será que o Larry confessará mais assassinatos no futuro? A conexão entre o Larry e o caso da Angela, embora plausível, ainda carece de confirmação. Porém, à medida que mais informações vêm à tona, cresce a suspeita de que o Larry Hall não seja apenas um criminoso isolado, mas parte de uma rede de desaparecimentos e mortes que ainda não foram desvendadas. Além das teorias da Angela ter sido assassinada por algum serial killer que estava agindo na região, existem outras possibilidades sobre o que pode ter acontecido com ela. Uma teoria legítima é que a Angela pode ter sido atacada por um criminoso aleatório, alguém que escolheu uma vítima vulnerável e que não tinha conexão prévia com ela. Esse cenário explicaria a ausência de uma ligação direta entre vítima e agressor, o que torna a investigação mais difícil. A ideia de que o agressor poderia ser um estranho que decidiu atacar uma mulher sem um motivo específico, apenas por encontrar uma jovem sozinha na beira da estrada à noite, parece plausível. A polícia teria, nesse caso, que rastrear um agressor aleatório, o que é sempre um desafio, especialmente se ele não tiver nenhuma ligação com a vítima ou qualquer histórico criminal conhecido. Mas essa teoria tem uma desvantagem. Se a Angela foi sequestrada por alguém de fora da cidade, o sequestrador teria que ter se deslocado até uma cidade pequena e relativamente isolada, o que torna estranho que ele tenha conseguido escapar sem levantar grandes suspeitas, especialmente considerando as descrições detalhadas da caminhonete e do homem. Em uma cidade pequena como Clinton, onde todo mundo se conhece, seria razoável esperar que alguém tivesse notado um veículo estranho ou um comportamento suspeito naquela noite. Além disso, a descrição detalhada do veículo parece significativa. Seria esperado que, numa cidade tão pequena, uma caminhonete assim, com 2 tons de verde e um decalque de um peixe, fosse notada, especialmente se a polícia tivesse relatos de várias pessoas que poderiam ter visto o veículo nas imediações ou na estrada naquele dia. Outra teoria que eu vi sendo mencionada online, mas que eu acho bastante improvável, é que a Angela poderia ter encenado o seu próprio sequestro por algum motivo. Gone Girl. Muitas vezes, casos de desaparecimentos ou sequestros involuntários geram especulação sobre a possibilidade da vítima estar envolvida de alguma forma, seja por um desejo de escapar de alguma situação ou por um motivo mais complexo. Mas não há evidências para apoiar essa teoria no caso da Angela. A situação familiar e social dela não sugerem motivos claros para um desaparecimento forjado. Além disso, o fato da Angela estar falando no telefone quando ela foi sequestrada adiciona um elemento de mistério que não se encaixa bem com a teoria de um desaparecimento encenado. Um rumor persistente sugere que a Angela tenha sido assassinada e jogada num poço num antigo parque artesiano de Clinton, perto de uma antiga estrutura de um parque aquático. Não se sabe se essa área foi investigada de forma adequada pela polícia, mas o fato desse rumor já existir há tantos anos entre as pessoas locais e da localização dos poços ser relativamente acessível, pode ser uma pista que vale a pena explorar mais a fundo, especialmente se novas informações forem obtidas ou se a área tiver sido negligenciada nas investigações iniciais. Outra teoria considera que o criminoso poderia ser alguém de fora da cidade, vindo de estados próximos, como Kansas ou Illinois, que não ficam muito distantes de Clinton, no Missouri. Isso explicaria por que ninguém parece ter notado a caminhonete suspeita, já que o sequestrador poderia ter se deslocado rapidamente até uma cidade pequena e sem chamar a atenção. No entanto, se o criminoso fosse realmente de fora da cidade, isso levanta a questão de como ele teria identificado Angela como uma vítima em potencial. Seria uma coincidência que ela estivesse sozinha
naquele orelhão ou ele tinha algum tipo de vínculo com ela. A ideia de um criminoso de fora viajando até uma cidade pequena para sequestrar uma jovem parece um pouco menos provável, embora não seja impossível, especialmente se ele fosse alguém com um modus operandi de atacar vítimas vulneráveis em locais isolados. Claro que também tem quem acredite até hoje que o Rob matou a Angela e conseguiu esconder o corpo dela e escapar impune desse crime. A polícia teria que ter feito um trabalho muito bosta para inocentar logo o primeiro e único suspeito que eles tinham. Tudo que o Rob falou era bem fácil de comprovar, e de fato foi comprovado. Então essa é a teoria para a qual eu dou menos credibilidade. Tem uma última teoria que eu quero compartilhar com vocês antes da gente encerrar esse episódio. E essa é a teoria na qual a polícia está trabalhando atualmente. Em 2021, quando o desaparecimento da Angela completou 30 anos, a polícia de Clinton deu uma atualização sobre o caso através de um comunicado em que eles reiteravam que o caso da Angela não está arquivado e que detetives ainda trabalham nele diariamente. Eles também explicaram que no início da investigação, lá em 91, a descrição da caminhonete suspeita foi desenvolvida com base nas lembranças do Rob, a pessoa com quem a Angela estava falando ao telefone no momento do sequestro. E muitas das primeiras partes da investigação se concentraram em torno da descrição do veículo, Se concentraram em encontrar esse veículo a qualquer custo. Centenas de pistas envolvendo veículos que correspondiam à descrição foram seguidas, mas nunca produziram nenhuma evidência significativa. À medida que a investigação progredia ao longo dos anos, os investigadores decidiram expandir as possibilidades investigativas que não incluíam necessariamente a descrição específica da caminhonete. Isso abriu portas para novas teorias que ainda não tinham sido completamente exploradas. E à medida que cada uma das pistas era investigada, várias delas foram sendo eliminadas, mas ainda haviam pistas ativas e abertas sendo consideradas. Uma dessas pistas se originou na região do Lago Ozarks, quando um informante confidencial desempenhou um papel crucial para acabar com o tráfico de drogas local. Quando a identidade desse informante foi revelada no caso, ele recebeu uma carta enigmática composta de palavras recortadas de revistas e coladas num papel, tipo aquelas cartas anônimas que a gente vê em filme ou desenho animado. Essa carta se dirigia ao informante pelo número que lhe foi atribuído para proteger a sua identidade antes do processo judicial. A carta ainda mencionava a ex-esposa do informante pelo primeiro nome. Ela foi colocada no correio em 4 de abril de 91, a data exata em que a Angela Hammond foi sequestrada, dia 4, 11 e pouca da noite. A esposa do informante e a filha dele, que também se chama Angela, estavam morando em Clinton naquela época. O teor da carta era ameaçador, mencionando a filha do informante de forma explícita e com um tom cruel e vingativo. A carta diz o seguinte: Olá, número XXX, que está censurado. Sabemos quem você é, número XXX. Pessoas como você merecem o que recebem. Sabemos onde a sua filha gostosa está. Ela nos verá em breve. Diga para a XXX, o nome da ex-esposa, que ela tem a nossa mais profunda simpatia por sua perda futura. Adeus, XXX. E aqui, no final, foi usado o nome real do informante, não só o número dele. E tudo que eu falei XXX é porque tá censurado, Não dá pra gente ler na carta. Após falar com várias pessoas de interesse e potenciais testemunhas, a teoria desenvolvida pelos investigadores é que, em retribuição ao informante fornecer informações que levaram ao processo e à interrupção do tráfico,
uma pessoa ou pessoas envolvidas na quadrilha planejaram e executaram o sequestro da filha do informante. Mas algum erro foi cometido quanto à identidade da Angela avisada, que tinha grande semelhança física com a Angela Hammond. Ou seja, a Angela errada foi sequestrada naquela noite. Embora a teoria pareça incrível, os investigadores encontraram informações que dão credibilidade a ela e até hoje não conseguiram refutá-la. Essas informações foram fornecidas publicamente em 2021, junto com um apelo para que quem tiver informações sobre essa tentativa de sequestro ou sobre a carta anônima entre em contato com os investigadores da polícia de Clinton. Uma foto dessa carta anônima também foi divulgada em 2021 e eu vou postar no Instagram para vocês verem. Mas é claro que o nome da esposa do informante e o número, que foi atribuído a ele para ocultar a identidade no processo e tal, não estão visíveis. Tudo isso está sob sigilo para proteger a privacidade daquelas pessoas. Afinal, essa família não tem culpa do que pode ter acontecido com a Angela Hammond. Inclusive, eu diria que, se essa teoria for verdade, a culpa é da polícia, da promotoria e da justiça daquele outro processo, o processo do tráfico, que não protegeram a identidade do informante confidencial. E isso é o básico que eles tinham que fazer. Além disso, recentemente, um informante anônimo ligou para o Departamento de Polícia de Clinton para fornecer 2 nomes que ele alega estarem conectados ao desaparecimento da Angela Hammond e a essa possibilidade de identidade trocada. A polícia pediu a esse informante anônimo que se apresentasse para que pudesse falar com ele e obter qualquer informação que ele pudesse ter sobre o caso. Ainda falaram até que os investigadores iam garantir o anonimato dessa pessoa. Mas eu não ia cair nessa não, porque não protegeram direito o anonimato do outro informante? Então quem me garante que vão proteger o anonimato desse aqui também? Em declarações à KCTV, lá em 2021, os investigadores disseram que vinham explorando essa nova teoria há muitos anos e que originalmente eles só a revelaram para a mãe da Angela, a Marcia. A Angela e a Kyla, a melhor amiga dela, estavam passeando pela cidade antes do sequestro acontecer. Então, é possível que alguém já estivesse procurando pela outra Angela, a filha do informante, e acabou vendo a nossa Angela, a Angela Hammond, que aparentemente era extremamente parecida com a filha do informante, de mesmo nome. Então, a pessoa pode ter seguido a Angela Hammond por aí, acabou ouvindo a Kyla chamar ela de Angela. E isso seria a confirmação que o assassino precisava, eu tô seguindo essa pessoa porque ela se parece com, a foto que eu recebi. E ainda chamam ela de Angela, que é o mesmo nome que eu tô procurando? A pessoa entrou numa cidade pequena, então acreditou que realmente a primeira Angela que ele encontrasse devia ser a verdadeira. E dizem que a semelhança realmente é incrível entre as duas mulheres. Depois, o assassino pode só ter ficado aguardando a oportunidade para cometer o crime. Se essa teoria se confirmar, é uma situação horrível e muito trágica. Imagina o nível de medo e confusão que a Angela Hammond deve ter experimentado ao ser sequestrada, sem nem saber por que ela estava sendo alvo daquela violência. O desaparecimento da Angela Hammond permanece sem solução, apesar de uma investigação persistente da polícia de Clinton. Em abril de 2021, o capitão Paul Abbott afirmou que o departamento de polícia acredita que o sequestro foi realizado por várias pessoas, ao invés de ter sido um sequestrador só. Eles também acreditam que a Angela foi assassinada naquela noite. A Angela foi sequestrada enquanto falava ao telefone com seu noivo, Rob Schaefer, que ficou absolutamente devastado pela perda da noiva e do filho que ela esperava. O Rob, atormentado pela culpa e pelo sentimento de que poderia ter feito mais para salvá-la,
se alistou na Guarda Nacional 2 meses após o desaparecimento. Embora ele tenha conseguido reconstruir a sua vida, se casando e tendo filhos depois de alguns anos, ele ainda carrega dor e sofrimento pelo que aconteceu e ainda é atormentado por pesadelos relacionados ao caso. A família da Angela, especialmente os pais dela, Marcia e Chris, também lidou com o impacto do desaparecimento. Eles continuaram buscando respostas ao longo dos anos e trabalharam para manter a memória da filha viva, criando até o Angela Hammond Memorial Scholarship Fund, em 92, que oferece bolsas de estudo. A Marcia, a mãe da Angela, faleceu em maio de 2021, sem ver o caso resolvido ou descobrir o que realmente aconteceu com sua filha. O Chris e o Lauren, o irmão da Angela, ainda esperam ver esse caso solucionado. Embora a polícia ainda explore novas pistas, incluindo a possibilidade do caso de identidade trocada, o sequestro da Angela Hammond continua sem respostas. A memória dela, no entanto, permanece viva através da luta incansável da sua família por justiça e pela continuidade do seu legado, com a esperança de um dia encontrar uma explicação para o desaparecimento dela. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa maravilhosa e muito querida apoiadora, Nica Bonfim. Yeah! Tem gente que fica pro episódio só pra ver essas palminhas no final. Eu sei. Nica, eu espero que você tenha gostado desse que foi o primeiro episódio de 2025. O caso da Angela já é um caso que eu pesquiso há muito tempo. E cujo roteiro eu também já venho desenvolvendo, escrevendo bem aos pouquinhos há muito tempo, porque é um caso importante para mim. Foi então um dos primeiros casos que eu conheci antes até de ter o podcast. Então eu espero que eu tenha contado essa história de uma forma interessante, coerente e que vocês tenham gostado desse episódio. E é um caso famoso, bastante famoso até para quem gosta de true crime. E então eu também espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações inéditas para vocês. E muito obrigada pelo seu apoio, Nica. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E se você também quiser ganhar um agradecimento aqui no final do Detetive do Sofá e quiser entrar lá no nosso grupinho de apoiadores, escutar os episódios com antecedência e tudo que você tem direito, é só você ir lá no Orelo ou no Apoia-se e se tornar um apoiador aqui do Detetive do Sofá, né? Com certeza. O que você acha que aconteceu com a Angela Hammond? Ela foi morta por algum serial killer? Foi um crime de oportunidade? Ou a teoria da identidade trocada tem mérito? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que mais me impressionou, na verdade, foi saber que eles ainda estão ativamente trabalhando nesse caso. Uhum. Que eles ainda estão investigando o caso e que surgem novas teorias e novas pistas para investigar, assim, constantemente, sabe? Uhum. Eu realmente achei que esse já era um caso que ia estar arquivado, ganhando poeira numa prateleira.